Olá, meu nome é Renato Horta e semanalmente eu posto vídeos aqui no canal sobre o direito das famílias. Esses vídeos eles têm aí aproximadamente 30 minutos e caso você goste, eu peço para que você dê um like e convido também para que você assista os vídeos anteriores e se inscreva no canal, clicando aí também ou ativando aí também o sininho para que o YouTube ele possa te notificar assim que for postado novos vídeos. No Instagram, @Renato Horta. Eu também, lá no Instagram, na outra plataforma, né? Eu posto semanalmente vídeos aí com o intuito de auxiliar candidatos ou candidatas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, envie um direct lá no Instagram. Vai ser um prazer em receber a sua contrapartida. No vídeo de hoje, eu vou tratar a respeito de casamento. Ou melhor, eu vou iniciar as tratativas aqui a respeito de casamento, pretendendo falar rapidamente a respeito da evolução, da natureza jurídica, do conceito de casamento e das características deste instituto, ok? Ótimo. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender aqui do casamento, que ele é um instituto milenar, né? E ele envolve questões múltiplas, desde questões relacionadas aí à sacralização, a questão cultural, social, religiosa, moral e jurídica, que é a parte que mais nos interessa aqui nesse curso, né? E é também importante a gente ter a ideia de que o casamento, né, o instituto aí do casamento, ele vai evoluir conforme o tempo e o lugar. No Brasil aqui, por exemplo, o casamento civil ele só passou a existir, né, a partir de 24 de 1, do dia 24 de 1 de 1890, por meio do decreto 101. Antes, o casamento que existia no nosso país era unicamente o casamento religioso e o casamento católico religioso. E era também a única forma de se instituir uma família legítima, ok? Isso foi terminantemente modificado com a edição da nossa Constituição, a nossa atual Constituição da República de 1988, ok? Beleza. E aí uma questão que talvez venha trazer algumas indagações com relação à finalidade, né? Para que serve o casamento? Qual é a finalidade do casamento? Essa é uma questão que também divide muitos autores, então eu vou passar aqui, eu vou transmitir a vocês aqui uma opinião própria, tá joia? Então é o seguinte, o casamento ele seria uma instituição pública e formal de uma família. E o objetivo é a facilitação da proteção das relações entre os conviventes e entre também estes e a sua prole, tá joia? Existem outros que existem autores, melhor dizendo, né, que que atribuem outras finalidades para o casamento, como, por exemplo, a procriação, como, por exemplo, a alteração do nome. Eu, assim, com todo respeito, acho que essa finalidade já não pode ser atribuída apenas ao casamento, né, ao instituto do casamento. Então, em razão disso, eu acabo excluindo elas do que eu entendo como finalidade para o casamento. Tudo bem? Vamos lá. Analisando agora a natureza jurídica e mais à frente aí o conceito a respeito de casamento, né? Tem alguns autores, e aqui eu cito Carlos Roberto Gonçalves, que diz que o casamento ele tem uma natureza jurídica sacra, ou moral também, né? Uma natureza jurídica sacra
ou moral, já que ele estaria baseado em uma moralidade pública e privada fundada pelo próprio Deus. Então, essa seria a natureza jurídica do casamento. Tem alguns outros que entendem que o casamento ele seria um negócio, né? Ele seria um negócio como um outro qualquer. Só que, como eu digo, um outro qualquer é um negócio que qualquer um poderia fazer. Só que Schopenhauer, por exemplo, ele diz que num hemisfério monogâmico, o casamento ele é um negócio aonde casar seria perder metade dos seus direitos e duplicar os seus deveres. Um posicionamento interessante aí sobre a natureza jurídica do casamento como um negócio. Não interessante quando se trata de um negócio, mas a forma com que é apresentado, né? O casamento também ele é visto como uma natureza jurídica, né, atribuída a ele, que seria um contrato. E aí eu tenho aqui a posição de Caio Mário, né? Para ele, o casamento ele seria mais uma relação jurídica volutiva que realmente uma simples celebração. Então isso também afasta a questão, talvez, aí da sacralidade da celebração. Já o professor César Fiuza, ele tem uma construção que é interessante. Já que ele tem um casamento como uma instituição, mas não é essa a construção, né? Simplesmente por ser uma instituição que seria interessante, mas porque ele diz que o casamento, e aí é uma ideia de uma relação inversa do que a gente está acostumado, né? O casamento ele seria uma união estável. Isso mesmo, o casamento ele seria uma união estável, cuja celebração é regulada pelo direito. Então aí a gente afastaria a questão da união estável, né? Cuja celebração ela é regulada pelo direito por meio de normas de ordem pública, ou seja, que não poderiam ser alteradas aí pelas partes ou pelos cônjuges, né? Com o objetivo de satisfazer e amparar mutuamente os envolvidos. No caso aí as pessoas, né, que estariam envolvidos, com o objetivo de se constituir uma família. Então o casamento é quem iria instituir uma família dentro de uma regulamentação definida pelo Estado, ok? Existe ainda, e aqui chamar a atenção, que a depender de qual a natureza jurídica você se filiar com relação ao casamento, isso vai ser o ponto-chave para que você consiga apresentar um conceito sobre casamento. Então, a depender da sua posição aqui, você irá conseguir definir o casamento de uma forma diferente. E eu me filio aqui à ideia de que o casamento ele é tanto uma instituição como um contrato. Então essa é uma ideia de uma natureza então eclética ou mista. Então baseado nessa natureza jurídica eclética ou mista, eu posso concluir então que o contrato que o casamento, melhor dizendo, ele é um contrato, mas não um contrato qualquer. Ele é um contrato solene, né, especial e solene, de ordem pública, que regula especificamente a união que necessariamente tem que ser volutiva e afetiva entre pessoas. E o objetivo dessa união seria constituir uma família, viver, então, em plena comunhão de vida, em igualdade de direitos e deveres, regulando ainda relações sexuais e o cuidado de eventual prole. Então veja, a prole aqui, ela seria eventual, né? Ela não seria um dever aí de estar presente em todos os casamentos. E ainda também é necessário frisar que decorre, né, do casamento, e
faz parte aí do casamento, a ideia da assistência material e moral que deve ser mútua. Esse conceito ele tem amparo na resolução 175 de 2003 do CNJ, onde ele fala que é possível o casamento aí, entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos também um amparo aqui no artigo 1511, onde ele trata a respeito da igualdade, né, entre os cônjuges, e aqui o artigo 1565, onde ele fala a respeito dos deveres dos cônjuges. Tudo bem? Quanto às características do casamento, nós podemos frisar também algumas que são importantes aí para o Instituto, que é a comunhão indivisa, né? Ela está lá no artigo 1511 do Código Civil, que vai falar da plena união de vida. Veja que aqui eu não estou falando que é necessário, né, traçando como característica, a necessidade de que os cônjuges venham a habitar o mesmo ambiente. Não é isso que eu estou querendo dizer quando eu digo a respeito da plena união de vida. É algo mais profundo do que a simples divisão da moradia, né? Outra questão também que é muito importante dentro do casamento, e por isso é uma de suas características, é a questão da liberdade de escolha do cônjuge, né? Não existe aqui, ou pelo menos legalmente não existe no Brasil, aquela atribuição de os pais ou então alguém, né, um terceiro aí, que venha escolher o cônjuge para outra pessoa, né? Essa aí é uma questão pessoal, volitiva, cabendo aos interessados a escolha daquela pessoa com qual ela quer ter uma plenitude de vida. Outra questão também é relativa à solenidade do ato nupcial, né? Ela exige, para que o casamento exista, ela exige a celebração. Para que o casamento venha a existir, é necessário que haja celebração. Ou seja, se você já fez a habilitação para o casamento, mas ainda não aconteceu, né, a celebração, você não está casado. Ah, Renato, mas eu vivo em união estável, eu sou solteiro. Eu não sei, mas uma coisa eu sei te dizer, você não está casado, tá bom? Nós temos também aqui normas de ordem pública, tá joia? Em que, em regra, você não vai poder afastar as normas que são destinadas à regulamentação, à proteção do casamento, ok? Elas são normas de ordem pública. Nós temos uma outra característica do casamento, né? Que ele seria algo cuja a pretensão daqueles que estão envolvidos, né, os cônjuges, que estão ali contraindo o casamento, eles têm a intenção de que aquela união ela se dê de forma permanente e durável. Às vezes não acontece, né, gente? Às vezes pode até não acontecer. Mas a ideia é de que ela seja aí, né, ocorra de forma aí permanente e durável. Você não casa pensando em separar no dia seguinte, né? Ou divorciar no dia seguinte. Outra característica aqui do casamento é a relação monogâmica, né? No Brasil, nós vivemos aqui, nós temos até como um princípio, né? Uma característica, um princípio da monogamia para o casamento. Existe discussão se a monogamia seria um princípio relacionado aí apenas ao casamento, ou então relacionado ao direito das famílias, né? Quando a gente estiver tratando a respeito aí de união poliafetiva, a gente volta a falar a respeito disso. Mas enfim, para o casamento não há dúvida, né? É uma característica, um princípio aqui do casamento. Tanto que o adultério autoriza a separação, autoriza aí a separação. Lembrando aqui na separação, que eu acabei pensando, né? Lembrando aqui na separação que ainda vigora o Instituto da Separação. Pode não ser usual, pode estar caindo em desuso, isso é outra situação, ok? Mas existe ainda previsão legal a respeito da separação no ordenamento jurídico brasileiro, onde onde pode ser avaliado a culpa, né?
e o adultério seria um dos motivos a justificar aí a separação. E nós temos também, relacionado a esse princípio da monogamia, né, a proteção, ou melhor, a sanção imposta aí também pelo Código Penal, já que a bigamia constitui crime, que está tipificado no artigo 235 do nosso Código Penal. Então, não é algo aceito, né, pelo direito brasileiro, a poligamia, ok? Então, dentro do Instituto do Casamento, a monogamia, não existe qualquer controvérsia, né? Nós estamos falando aqui do casamento. Outra questão também, uma característica aqui importante do casamento, importante porque ela tem relação com a evolução do próprio Instituto, né? Trata a respeito da desnecessidade da diversidade de sexos para haver o casamento. Nós tivemos aí como estandartes, né, dessa evolução, ou como o marco aí para essa evolução, o RESP 11.833.78 do Rio Grande do Sul, assim como a ADPF 132 do Rio de Janeiro e a Resolução 175 de 2003 do CNJ. Quando todos esses artigos que eu acabei de citar aqui, artigos e leis e resoluções e decisões que eu citei aqui, não se preocupe, eu vou colocar eles aí na descrição deste vídeo, tá joia? Eu ainda vou aproveitar aqui para falar a respeito da capacidade para o casamento. Vou aproveitar nosso tempo aqui para falar a respeito da capacidade para o casamento. Isso porque é o seguinte, a capacidade núbil, né, que é o termo que nós utilizamos, a partir de quando a pessoa pode vir a casar. Então a gente tem que entender da seguinte forma, olha, para aqueles que possuem 18 anos ou mais de 18 anos, né, ele tem capacidade plena aí para o casamento, ok? E não necessitando de qualquer suprimento de vontade com relação a isso. A previsão legal está lá no artigo 5º, né, do Código Civil, que ele vai falar a respeito da capacidade. Agora, se nós estamos falando aí de pessoas entre 16 e 18 anos, ela já não tem uma capacidade plena para o casamento, apesar de ter a idade núbil, ou seja, pode casar. Mas, para isso, ela vai precisar aí do suprimento, tá joia? Esse suprimento em razão da idade, né, de ser menor de 18 anos. E isso pode ser suprido aí pelos pais, né, caso os pais venham a concordar com esse casamento, ou se nenhum deles, ou então um deles não vier a concordar, pode haver também o suprimento judicial. A previsão legal para tanto está no artigo 1517 do Código Civil, ok? Só um detalhe com relação a essa questão do suprimento, né? Quando o casamento ocorre para aqueles que têm idade entre 16 e 18 anos, que o regime de bens obrigatoriamente será o regime de separação legal de bens. E aí eu oriento a vocês a dar uma lida na súmula 377 do STF, é uma súmula mais antiga, mas continua em vigor, do qual a gente vai voltar a falar sobre ela, mas só quando a gente estiver tratando a respeito de regime de bens, que vai ser bem mais à frente, ok? Lembrando aqui para vocês que não é mais possível, né, a autorização para o casamento, ou o suprimento aqui para o casamento, para aqueles que têm idade inferior a 16 anos, em nenhuma hipótese mais, independentemente de gravidez, independentemente de ato criminoso, né, contra a honra, ok? Independentemente disso, ou contra a liberdade sexual. Independentemente disso, não vai haver mais, não existe mais no país esse tipo de suprimento judicial. Tudo bem?
Então tá joia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e semana que vem eu vou continuar a tratar a respeito do casamento, falando com vocês, tratando aqui com vocês a respeito dos elementos de existência, requisitos de validade e regularidade do casamento, assim como impedimentos e causas suspensivas. Ok? Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso esse vídeo e até semana que vem. Tchau!